Olá, alunos! Hoje vamos dar continuidade à parte de reações químicas orgânicas, onde a gente vai ver a parte, então, de reações de eliminação. A gente já viu a parte de reações de substituição, de adição, e hoje a gente vê, então, a parte de reações de eliminação, tá? Então, nas reações de eliminação, então, como o nome já diz, a gente vai estar eliminando alguns átomos, alguns elementos do nosso composto. Então, a reação de eliminação, ela é o inverso da reação de adição. Na adição, a gente adiciona novos átomos ao composto orgânico e na reação de eliminação, a gente vai eliminar, a gente vai tirar alguns compostos. Então, na adição, a gente tem a ruptura de ligações duplas, formando ligações simples, e já agora na eliminação a gente vai ter o quê? A eliminação de grupos, de átomos, né? E vai ter a formação novamente de ligações duplas entre os átomos de carbono por conta dessa eliminação. Então a gente vai ver os casos de cada um delas. Então, nas reações de eliminação, por exemplo, de halogênios, né? Então, é o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Então, a reação de eliminação vai fazer a retirada desses elementos de cloro, que estão dos átomos de cloro que estão ligados ao etano, né? E voltando a ser eteno mais o zinco ligado aos dois átomos de cloro que se foram eliminados da nossa estrutura inicial. Então, as reações de eliminação vão ser aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos vão ser eliminados da molécula orgânica. Então, no meu exemplo aqui, a gente teve a eliminação dos átomos de cloro, tá? Como o zinco, ele é usado no meio reacional, ele é bastante eletropositivo. E os átomos de cloro são eletronegativos, então eles têm essa atração, então eles foram facilmente removidos da molécula de 1,2 de cloroetano, formando novamente eteno mais cloreto de zinco. Então, nessa reação de eliminação de hidrogênio, a gente chama ela de desidrogenação, né? Então, a gente tem essa desidrogenação, a gente vai ter eliminação de hidrogênios. Então, vai sempre para ter essa retirada de átomos, a gente vai utilizar algum catalisador ou uma fonte de calor. Então, no caso aqui do alcano, a gente tem o etano, né? E ele elimina hidrogênio, formando novamente o eteno, tá? Então, a gente tem a transformação de alcano em alceno. Essa reação, ela tem grande importância na indústria petroquímica, pois a partir dos alcanos, que já estão existentes no petróleo, a gente pode obter os alcenos, que são os compostos que têm grande aplicação industrial. Então, por exemplo, o polietileno, ele é bastante utilizado na fabricação de plásticos. Então, esses alcenos que são produzidos através dessas reações de eliminação, eles são bastante utilizados em processos industriais depois de formados, tá? Então, na eliminação de halogênios, então a gente tem o bromo, tem o cloro, tem o iodo, né? Então, são reações que a gente vai eliminar os halogênios que estão ligados na estrutura. Então, a gente tem um exemplo lá inicial que eu falei para vocês. Então, a gente tem dois átomos de bromo ligado à nossa molécula inicial. Então, a gente tem 2 de bromo etano mais o zinco, né? Então, vai estar formando o eteno mais brometo de zinco, tá? Então, essa eliminação dos halogênios, ela é facilitada pela presença do zinco no meio reacional. Então, a gente sabe que o zinco é um elemento bastante eletropositivo, e os átomos de bromo lá da família 7A, eles são eletronegativos, então eles têm essa forte atração, formando, então, nesse caso, o brometo de zinco mais o eteno novamente sendo um alceno produzido nessa reação, tá? Depois a gente pode ter a desidratação, que é, então, a eliminação da água, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem o etanol, né? Então, a gente vai ter a eliminação do hidrogênio e do grupo hidroxila, que está ligado a esse carbono. Então, a gente tem a eliminação de água. Então, vai formar novamente um alceno mais a molécula de água. Então, quando a gente tem álcool
com 2 carbonos só, no caso aqui, a gente vai ter, então, essa formação de alceno mais a água. Quando a gente tiver cadeias de carbonos, com álcools com cadeias de carbonos maiores, a gente tem uma regra chamada regra de Staysafe, que é uma regra oposta a Markovnikov, tá? Que diz o quê? Qual dos hidrogênios, que na minha estrutura do álcool aqui, não, então aqui que a gente tem o 2-butanol, qual carbono, qual hidrogênio que vai ser eliminado da minha estrutura que está vizinha aqui a hidroxila? Vai ser o primeiro ou se vai ser o terceiro hidrogênio aqui, tá? Então, a gente vai usar essa regrinha de Staysafe, que é uma regrinha contrária à de Markovnikov, que diz o quê? Que o hidrogênio que vai ser eliminado vai ser aquele do carbono menos hidrogenado. Então, em vez de ser esse aqui, tem 3 hidrogênios, esse aqui tem 2. Então, eu vou estar eliminando o hidrogênio do menos hidrogenado mais a hidroxila aqui. Então, a gente vai estar formando aqui essa dupla ligação entre esses 2 carbonos. Então, a gente vai ter o 2-buteno e não 1-buteno aqui. Então, a reação predominante, o produto predominante vai ser esse de cá, tá? E a gente tem uma produção mínima ainda de 1-buteno, mas a produção maior é de 2-buteno. Então, toda vez que a gente tiver desidratação de álcools, onde a gente tem cadeias maiores, a gente vai ter que lembrar dessa regrinha que diz que o hidrogênio que vai ser eliminado vai ser do carbono menos hidrogenado, tá? E não do mais hidrogenado. Sempre vai ser, então, uma reação mínima que vai ocorrer eliminando o hidrogênio desse carbono. Sempre é do vizinho, carbono vizinho, menos hidrogenado, tá? Então, a gente sabe que a desidratação intramolecular vai ocorrer na própria molécula de álcool. Então, toda vez que a gente tiver uma desidratação intramolecular, eu vou estar formando um alceno mais a água. Mas a gente pode ter uma outra possibilidade. Além de formar alceno, a gente pode estar formando éter, né? Que a gente chama de desidratação intermolecular. Então, não é mais na molécula mesmo, é entre moléculas, né? Então, quando a reação se dá entre essas 2 moléculas de álcool, a gente tem a produção de éteres. Então, quando é dentro da molécula, essa eliminação da água, a gente tem a formação de alcenos. Quando a gente tem entre as moléculas intermolecular, essa desidratação, a gente vai formar os éteres, tá? Então, nos éteres, a gente tem um álcool aqui, o outro álcool do lado de lá. Então, a gente tem a formação aqui, um hidrogênio, ruptura aqui, mais a hidroxila de outro álcool, então se formou a água, e entre eles a gente tem a formação de um éter. Então, a gente tem o etoxi-etano. Quando que isso vai acontecer? A gente vai ter sempre a formação de éteres mais facilitada quando a gente tiver um álcool primário. A gente sabe que para ser álcool primário, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono primário, né? Então, se a hidroxila está ligada a um carbono primário, é mais fácil de a gente ter essa formação de éteres. Se eu tiver um álcool secundário terciário, é mais fácil eu formar um alceno como produto da reação, então vai ser uma desidratação intramolecular, tá? Que é mais favorecida. E quando eu tenho um álcool primário, é mais favorecida a desidratação intermolecular, então tem a produção de éteres, tá? Então, esses foram alguns exemplos de reações de eliminação, tá? Que são, então, o inverso da adição. Na adição, a gente tem ruptura da dupla para adicionar novos átomos na nossa estrutura, e na eliminação a gente tira. Ou a gente pode tirar hidrogênio, pode tirar a parte de halogênios, a gente retira a molécula de água, tá? Então, a gente está eliminando essas novas moléculas que já foram adicionadas nessa estrutura, tá? Então, a gente pode adicionar, como a gente pode retirar essa substância. Então, esses foram os exemplos que a gente utilizou de reações. Então, a gente teve reações de substituição, reações de adição e reações de eliminação, né? Então, foram os 3 tipos de reações orgânicas que a gente viu.
Essas são as principais. A gente tem estudos de reações de oxidação, reações de esterificação. Então, são vários outros tipos de reação, mas as mais importantes são essas. São as bases de método reacional para as demais que a gente tem, tá? Então, eu vou mandar os vídeos para vocês, um material de apoio e uma lista com exercícios de fixação. E a gente se encontra no nosso encontro via Zoom para tirar as possíveis dúvidas. Obrigada. E aqui a gente também encerra o nosso semestre, tá? Então, esse foi o último conteúdo que a gente viu do semestre. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.